Capítulo 14. A vingança de meus amigos. Após aqueles doces momentos, teria de encarar a minha tutora Glória. Porém desta vez não estava sozinha. Benjamin estava comigo. Ele estava segurando minha mão, para dar-me força. Quando Glória passou pela porta e nós viu, ela franziu a testa. "O que isso significa?" perguntou Glória. "Glória, quero que saiba que não fui ao campeonato", disse eu. Glória ficou muito, mas muito séria. "O que?" perguntou Glória. "Eu não fui ao grande campeonato das animadoras de torcida", disse eu. "O que fez?" disse Glória com um tom elevado. "Hoje, quando for à escola, devolverei os pompons e direi que não quero mais ser animadora de torcida", disse eu. Glória ficou furiosa, saíram lágrimas de ódio dos olhos de Glória. "Como pode fazer isso, Mad?" gritou Glória. "Eu não quero mais fingir ser o que não sou. Quero dedicar-me em algo que eu goste, e não em algo que não suporto, algo que está mais para uma ditadura de beleza", disse eu. "Madeline, íamos conseguir o troféu para você depois ir e jogar tudo o que fiz por você no lixo", gritou Glória. "Glória, entenda. Eu odeio ser animadora de torcida", disse eu. "Se não fosse por mim, não seria porra alguma na vida", disse Glória indignada. "Há coisas mais importantes na vida do que ser popular ou animadora de torcida, Glória", disse eu. "Acha mesmo que vai viver de balé? Acha que poderia chegar longe como Altinaia Silmuratova?" perguntou Glória aos gritos. "Glória, eu. Você não serve para nada, sua imbecil. Nem serve para ser uma prostituta barata", gritou Glória. Eu fiquei séria. Aquilo foi desproporcional. Ela não podia fazer aquilo tudo. Ela pegou a baleira de cristal e jogou na parede. Glória olhou para mim com tanto ódio. "Você me pagará, maldita! Você me pagará!" gritou furiosa Glória. Glória estava vermelha e com as veias saltando. Eu fiquei perplexa, Benjamin também. "Mad, vamos embora", disse Benjamin. Eu e Benjamin fomos embora. Glória continuou jogando tudo que estava à sua frente no chão, e chorou de soluçar de tanto ódio e rancor. Na rua, sentei-me no meio-fio da calçada com as duas mãos na testa. Benjamin estava sentado a meu lado. "Nunca tinha visto assim", disse eu. "Acha que fiz algo terrível, Benjamin?" "Não, Madeline. Você finalmente retomou as rédeas de sua vida", disse Benjamin. Ela olhou-me com tanto ódio. Disse eu. "Acho que ela precise de alguma ajuda. Esse comportamento autoritário não é normal, Madeline", disse Benjamin. "Eu sinto-me tão mal", disse eu. "Mad, ela me parece que pode cometer um crime", disse Benjamin. "Bem, ela não seria capaz", disse eu. "Não vá pensar isso. Ela mostrou-se ser muito perigosa", disse Benjamin. "Eu não queria que nada disso acontecesse", disse eu tristemente. Eu encostei minha cabeça nele, ele acariciou minha cabeça. "Não se culpe, Madeline. Não se culpe", disse Benjamin. Ele beijou minha testa. No refeitório, eu e Benjamin sentamos numa mesa onde não tinha ninguém. Tive de ver eles, os populares, e eles não estavam lá muito felizes. Não fazia ideia se haviam ganhado ou não. Se deram um show ou foram um fracasso. Porém, nada mais daquilo me interessava. Eu estava escrevendo um novo capítulo para minha vida. Hillary me olhava fixamente. Isso não me deixava muito confortável, sabe? Sabia que tinha de devolver os pompons, mas não tinha coragem de falar com nenhum deles. No corredor, após o almoço, eu e Benjamin estávamos juntos. "Ah, bem, estou com um mau pressentimento", disse eu meio nervosa. Benjamin olhou no fundo de meus olhos, colocou suas mãos em meu rosto. "Madeline, eu estou com você, e você comigo. Enfrentaremos isso juntos", disse Benjamin. Eu sorri, e ele beijou minha testa. Nesse instante os populares apareceram.
Como pode, amiga? Como pode? Perguntou Hilary indignada. Hilary não podia mais seguir com isso. Disse eu. Eu fui sua amiga, e você nos fudeu dessa maneira, como pode? Perguntou Hilary. Eu fiquei silenciosa. Eu achei que era o momento mais adequado para devolver os pompons. Ah, aqui estão os pompons, Hilary. Não quero mais ser uma animadora de torcida, disse eu seriamente. Ela pegou os pompons. Eu lamento, porém ser animadora de torcida não era o que pensei ou desejei, disse eu. Ela ficou me olhando estranho. Hilary. Madeline, não, disse Benjamin. Ele segurou minha mão. Vamos embora. Não vale a pena, disse Benjamin. Nós fomos andando. Acha que não sei, Turner? É aquele quatro olhos. Era aquele merda que pisávamos, exclamou Hilary. Nós paramos. Benjamin Turner e aquele nerd são a mesma pessoa, gritou Hilary para todos no corredor. Muitas pessoas ficaram surpresas e outras riram, pois é isso que estudantes fazem. Riem. Sempre achei-lhe estranho. Pensou que continuaria assim? Brincando de fingir ser um bad boy e não uma merda de nerd? Perguntou Hilary. Sendo honesto, não faço questão de ser como vocês, disse Benjamin. Então por que andou entre nós, seu merda? Perguntou Hilary agressivamente. A única coisa positiva era que eu estava bem próximo da Madeline. Agora, pelos outros populares, prefiro ser o eterno fracassado, disse Benjamin. Hilary rosnou. E além do mais, não tem provas alguma que Benjamin seja aquele nerd, disse eu. É? Perguntou Hilary. Hilary pegou uma coisinha muito familiar dentro de sua bolsa. Reconhece isso, amiga? Perguntou Hilary com meu diário na mão. Eu fiquei furiosa e envergonhada. Eram coisas bem pessoais. Querido diário, Hilary e as outras queriam que perdesse minha virgindade com um Gary. Era tudo uma grande cama de gato, a qual iriam me jogar, e depois ia ser chamada até o fim de minha vida escola de vagabunda, prostituta ou vadia. Disse Hilary com um tom de deboche. Muitos dos que estavam presentes ficaram rindo. Como fiquei? Totalmente envergonhada. Como se tivesse meu espaço e minha privacidade invadida. Não, não, vejam só essa, apesar dos pesares, aquele rapaz, o bem, aquele nerd, que mudei o look. Isso explica muito, não? Perguntou Hilary não. Vamos ler está, disse que não precisava de maquiagem para ficar linda. Acho que ele não está no mundo da realidade, disse Lucy. Muitos riram. Como conseguiu isso? Perguntei ao puxar da mão dela. Já achava sua babá Glória uma gracinha, mas agora, acho ela uma ótima amiga. Uma amiga bem íntima, diga-se de passagens. Agora a cereja do bolo. Quer contar, Amélia? O que descobrimos? Perguntou Hilary. Sabe, bem, não sairá impune, disse Amélia. Temos alguém que talvez lhe traga nostalgia, disse Lucy. Pode vir, gritou Hilary. Nesse momento um aluno que Benjamin conheci perfeitamente bem apareceu. Ele ficou bem sério e memórias amargas foram revividas. E aí, bad boy? Sentiu minha falta? Perguntou esse aluno. Não vai dizer oi? Perguntou Hilary ironicamente. Benjamin ficou silencioso. Sabe, amiga, acho que seu namoradinho não lhe contou uma coisinha. Sabe, acho que deveria achar estranho esse relacionamento desse merda com a diretora Alice. Eu fiquei séria. Havia muitas coisas que não entendia. Principalmente a forte relação que Benjamin e a diretora Alice tinham. Eu franzi a testa. Bem, não lhe contou? Perguntou Hilary. Acho que não é um bom namorado, disse Lucy. Diga de uma vez, Joe, disse Hilary. Joe, por favor, não, disse Benjamin. Está com medinho da verdade, Turner? Perguntou Joe. Benjamin, o que você não me contou? Qual é a relação que tem com a diretora? Perguntei. Terei o prazer de lhe contar, querida. Esse garoto, a qual diz que ama, era órfão. Foi jogado fora, que nem lixo na lata de lixo,
e achado por Alice e depois adotado por ela, disse Joe. Eu fiquei surpresa. Por que ele não me disse que era adotado pela diretora Alice? Benjamin ficou sem chão. Ele havia sofrido muito bullying nessa escola por causa que era adotado. Benjamin, é verdade? Perguntei. Claro que é, querida, disse Joe. Se quiser procure na internet e matar as suas dúvidas. Eles ficaram rindo. Benjamin estava angustiado. Cara, a Alice só te adotou porque sentiu pena de você, porque ninguém te quer. Sabe perfeitamente o que tua verdadeira mãe fez. Te jogou na lata de lixo. Acha que alguém iria querer uma merda como você? Uma merda achada na lixeira? Muitos ficaram rindo, os olhos de Benjamin encheram-se de lágrimas. Pessoal, vamos parar, senão ele vai falar para a mamãezinha dele e vai expulsar a gente da escola. Disse Adam ironicamente. Benjamin foi embora correndo. Eu puxei o cordão de Friends Forever, amigas para sempre, e joguei em sua direção. Enfie seu cordão da amizade naquele lugar, exclamei, e sua falsidade e sua popularidade também. Eu fui embora dali. Eu procurei Benjamin pela escola, eu vi pelos corredores, nas salas, na sala da diretora, na torre da escola, porém não o encontrei. Então resolvi sair da escola e procurá-lo na rua. Eu o vi sentado no meio-fio da calçada, com uma feição tristonha, e olhando para o chão. Muitas coisas sem sentido começaram a fazer sentido. Como o relacionamento de Benjamin e da diretora Alice. Eles tinham uma relação de mãe e filho. Eu me aproximei dele e sentei a seu lado, e ele continuou olhando para baixo. Bem, por que não me contou? Perguntei. Muitas vezes pensei em lhe contar, porém tive muitos receios, disse Benjamin. Benjamin, deveria ter me contado, disse eu, ser adotado não é uma coisa ruim. Claro que é, se é, disse Benjamin. Bem, a diretora. Ela simplesmente sentiu pena de mim, Madeline, disse Benjamin. Bem, era a criança mais velha do orfanato, disse Benjamin. Benjamin, ela te adotou porque gostou de você, disse eu. Não foi. Minha verdadeira mãe jogou-me no lixo. Acha isso pouco? Benjamin desabou a chorar. Eu o abracei. Ser adotado não é uma coisa ruim. Simplesmente não é, disse eu suavemente. Claro que é. É a pior coisa. Minha verdadeira mãe nunca me quis. Soluçou Benjamin. Mas a diretora, sua mãe adotiva te quis, bem, disse eu. É inacreditável como Joe tem toda a razão, disse Benjamin. Ele, era seu colega? Perguntei. Sim. Estudamos juntos ano retrasado, disse Benjamin. Ele, fazia, bullying com você? Perguntei. Sim, disse Benjamin. Benjamin, ponha na sua cabeça, ser adotado não é uma coisa ruim ou terrível. A adoção mostra que uma pessoa com sangue diferente pode amar como se tivesse o mesmo sangue. Disse eu. Joe mostrou-me que é uma coisa horrível, disse Benjamin. Não, bem. Ele está completamente errado, disse eu. Eu tenho pena de você, você é um nada. Por isso sua mãe te abandonou, ainda bem que eu tenho uma mãe de verdade que me ama, e não uma que me adotou porque sentiu pena de mim. Era o que Joe dizia, e como disse, ele está completamente certo. Benjamin abaixou a cabeça até ela adotou-me, porque sentiu pena de mim. Ela adotou você porque gostou de você, disse eu. Não foi, disse Benjamin. Bem, um dos motivos que tive medo de contar a você, era que, foi a única que não fez bullying comigo, ou me insultou. Sei que foi errado eu omitir isso de você, Madeline. Mas o medo, de perder sua amizade ou o seu amor era maior. Pode me odiar, não ficarei com raiva, disse Benjamin. Benjamin, não odeio você. Acho que, se fosse comigo, também ia omitir isso. Mas de agora adiante não vamos mais omitir nada um do outro, tá bem? Perguntei. Tá bem, disse Benjamin. Eu beijei seu rosto. Venha, vamos para casa, disse eu. Eu e Benjamin fomos para a casa dele. Na porta, ficamos conversando um pouco. Bem, se quiser passar lá em casa ou telefonar para mim, fique à vontade, ok? Disse eu.
Ok, disse Benjamin. Não continue com essa história que o Joe lhe acreditar. Isso não é verdade, disse eu. Benjamin ficou silencioso, sabia perfeitamente bem que ele ainda estava bem magoado com essa história. Vai ficar bem? Perguntei. Vou, Mad, disse Benjamin com um sorriso triste, e você? Depois da odisseia com a sua tutora? Bom, acho que ela não seria capaz de me matar, disse eu. Madeline, tome cuidado, disse Benjamin, ela realmente parece que pode fazer coisas, doentia. Não se preocupe, disse eu. Eu o beijei e ele sorriu, e eu fui embora, mas não para minha casa. Eu voltei para a escola, e entrei escondida por lá, e fui até a sala da diretora Alice. Eu bati na porta. Pode entrar, disse a diretora Alice. Eu entrei. Olá, diretora, disse eu. Olá, Madeline, disse a diretora Alice, sente-se. Eu me sentei. E então? Ben está sendo um bom professor? Perguntou a diretora. O melhor que tive, disse eu. Ela riu. Em que posso ajudá-la? Perguntou a diretora Alice. Bom, senhora, desculpe, disse eu meio enrolada. Sem problemas, disse a diretora. Eu não sei como tocar nesse assunto, disse eu. Não precisa ter pressa, disse a diretora. Bom, eu soube que é a mãe adotiva dele. Do Benjamin, disse eu. Isso mesmo, disse a diretora Alice, o que isso tem a ver? Creio que esse assunto ainda magoa o Ben. Não o fato da senhora te adotá-lo. Mas o que os alunos fizeram com ele, disse eu. A diretora ficou séria. O que eles fizeram? Perguntou a diretora preocupada. Eles fizeram o Ben acreditar que o adotou por pena. Que se a própria mãe dele não o quis, por que alguém ia o querer, disse eu. A diretora colocou a mão na testa. Céus! Por que ele não me disse? Perguntou a diretora Alice. Os jovens sabem ser cruéis, disse eu. A diretora chamou a secretaria e disse que daria uma saída e foi correndo para casa. Na casa de Benjamin, Benjamin estava sentado no sofá encolhido achando que a diretora Alice o adotou por pena. E se a mãe biológica dele não o quis, por que a diretora ia querê-lo? Nesse momento, eu e a diretora Alice chegou. Benjamin se levantou, pois a sua mãe adotiva sempre chegava à noite, nunca de tarde. Mãe? O que? Alice foi à direção de Benjamin e colocou suas mãos no rosto dele. Por que não me disse, Benjamin? Por quê? Disse a diretora Alice. Ela correu na direção de Benjamin. Por que não me contou, bem? Perguntou a diretora quase em prantos. Porque eles têm razão. Ser adotado é a pior coisa do mundo, soluçou Benjamin. A diretora o abraçou fortemente e ele ficou chorando em seu ombro. Se a minha mãe biológica não me quis ou não me amava, por que você iria? Perguntou Benjamin. Por que você é a razão de eu viver, querido, disse a diretora Alice sorrindo, é aquele que esteve comigo nos dias quentes de verão e nos dias frios de inverno. A diretora beijou seu rosto e o abraçou. Eu vou lhe contar tudo, querido, disse a diretora. Eu não quero. Eu já sei, disse Benjamin. Sei que quer ouvir, disse a diretora Alice. Os dois sentaram-se no sofá. Eu fiquei lá atrás deles, escutando. Tudo começou quando eu trabalhava no orfanato. Era uma das funcionárias. E também supervisionava se as crianças não eram judiadas, como no orfanato Stonkovich, no Canadá. Certa noite fria de inverno, e tempestade de neve, passei por uma caçamba de lixo. Escutava o barulho de um choro de bebê. Quando abri, lá estava você. Estava bem magrinho, sujo e provavelmente faminto. Eu o peguei e o cobri com o meu casaco, e embalei em meus braços. Quando cheguei no orfanato, lhe dei banho, lhe dei leite e o coloquei no berçário, onde ficaria aquecido. Enquanto pegava no sono, fiquei cantarolando uma canção de ninar, até que adormecesse. Anotei na agenda a data que veio. Os dias foram passando, e você foi ganhando peso, não estava mais bem magro como no dia que lhe encontrei. Sabe, nunca havia cuidado de um bebê com dias, só com meses. E eu, não pude evitar me apegar a você. Pois para mim, você era como se fosse o meu filho.
Cuidava e dava amor como se tivesse saído de meu ventre. As minhas colegas diziam para eu não me apegar, porém foi inevitável. Várias pais iam lá, e tinha muito medo que alguém se interessasse por você. Sei que sofreria muito. Os anos foram passando, a situação financeira do orfanato não ia bem. O orfanato estava sofrendo com o tempo, e então precisava de uma grande reforma, mas não tínhamos recurso. E então, o orfanato foi interditado. As crianças iam ser transferidas para outro orfanato. Você já estava com 7 anos. Não queria que fosse para outro orfanato, pois me apegar a você, e tinha certeza que também se apegar a mim. Estávamos juntos há 7 anos. Então eu tive coragem de fazer a melhor escolha que fiz, adotar você, querido. Esse foi o melhor dia da minha vida, eu me lembro como se fosse ontem. Quando você entrou na minha casa pela primeira vez, você estava um pouco tímido, mas depois você foi se acostumando, você correu no meu quintal, e eu tive você como companhia, eu brinquei com você, contava histórias para você dormir, e eu gostava de ir às lojas de brinquedos com você, e eu fiquei muito emocionada quando você me chamou de mãe pela primeira vez. Não ache que é um lixo, ou que lhe adotei porque senti pena. Adotei você porque passei a amá-lo como meu verdadeiro filho. Eu destruí sua vida, exclamou ele, eu fiz você se divorciar. Não foi você, querido, disse Alice. O Shane foi embora por minha culpa, exclamou Benjamin. Não foi. Ele tinha mudado quando eu tinha dito que eu não podia engravidar. E não era ele que sempre esteve comigo. Foi você que sempre esteve ao meu lado, Benjamin, disse Alice. Ela o abraçou. E eu quero que você saiba que eu te amo e sempre vou te amar, e não ligue para o que os outros alunos falem, disse Alice. Benjamin desabou a chorar e a diretora Alice o abraçou fortemente. Não chore, Ben, está tudo bem. Eu sei como você está se sentindo, mas isso irá passar. A diretora Alice ficou acariciando a cabeça dele, e ela continuou abraçada com ele. Eu fui embora, sem que os dois percebessem. Eles precisavam passar um tempo juntos. Na minha casa, tudo estava quebrado. Glória teve um ataque de ódio. Quando entrei no meu quarto, tudo estava quebrado, a espuma do colchão e travesseiros estavam espalhados pelo chão. Fotos que tinha na minha mesa de cabeceira estavam rasgadas. Eu não podia mais conviver com Glória, ela passou dos limites. Sei que era errado, mas liguei para minha mãe. Alô, disse minha mãe ao atender. Oi, mãe, disse eu. Oi, filha. Está tudo bem? Perguntou minha mãe. Ah, digamos que sim, disse eu, e aí? Está tranquilo no certo momento, disse minha mãe. E o Tony? Perguntei. Vai bem, disse minha mãe, e a escola? E a sua tutora Glória? Ah, mãe, não sei como lhe dizer isso. Filha, o que aconteceu? Perguntou minha mãe preocupada. Sabe, nunca foi tão difícil conviver com meus colegas, disse eu. O que eles fizeram desta vez? Perguntou minha mãe. Mãe, ser animadora de torcida não é o que esperava, muito menos ser popular. Filha, se não gosta de ser popular, deixe-os. Se também não quiser ser animadora de torcida, deixe isso. A pior coisa é fazer algo que não goste. Eu deixei de ser animadora hoje mesmo. Ótimo, filha, disse minha mãe. Eu não lhe contei algo que vem acontecendo há muito tempo também, mãe, disse eu. O que, filha? Perguntou minha mãe, não omita nada de mim. Bem, a Glória nunca foi o que pensava, mãe, disse eu. Como assim? Perguntou minha mãe. Ela é autoritária e supercontroladora, disse eu. Filha. Sei que ela parece gentil, porém ela não é. Logo que entrei para as aulas de balé, ela me controlava e me pressionava para ser perfeita e melhor que as outras, disse eu. Madeline, por que não me contou? Perguntou minha mãe. Eu pensei que conseguiria aguentá-la até virar maior de idade, e não precisar de uma babá ou tutora, disse eu, e, quando cheguei agora em casa, tudo estava destruído. Filha, tome cuidado com ela, disse minha mãe bem séria, eu pegarei o avião para ir para aí. Mãe, sabe que não pode, disse eu. Você é mais importante do que qualquer coisa para mim, disse minha mãe.
Mas, mãe, não pode fazer isso, disse eu. Bem, será uma regra que quebrarei. Uma ordem que não cumprirei, disse minha mãe, irei o mais rápido possível. Ah, mãe, não sabe como fico aliviada, disse eu. Tome cuidado e se cuide, disse minha mãe. Certo, mãe, disse eu. A gente se vê em breve, disse minha mãe, agora preciso desligar. Tchau, querida. Tchau, mãe, disse eu. Eu desliguei e peguei a foto rasgada que era minha mãe. E fiquei lá, temendo o que mais Glória poderia fazer, tranquei a porta, pois ela poderia fazer outra loucura contra mim.